O Grande Dragão Branco, o filme que alavancou Jean-Claude Van Damme como ator de filmes de ação que mudou toda uma geração. Esse filme fala de um mestre sádico que fez uma lavagem cerebral tão grande no aluno que ele quer entrar em um torneio em Hong Kong chamado Comitê só para honrá-lo. Já chega. Isso é tudo por hoje. Ainda não. O Grande Dragão Branco. E o filme já começa com uma galera organizando o espaço do comitê. E logo na sequência nós conhecemos alguns lutadores só para quebrar o gelo. Ou o tijolo, ou a madeira, ou o coco. Você escolhe o que você quer quebrar. E olha só quem nós vemos aqui. O eterno ogro do filme Os Nerds Saem de Férias. Quem diria e que evolução, hein, meu amigo? E logo na sequência, um gigante rindo e um anão varrendo. Tá bom, piada ruim, já passou, já foi, vamos pra sequência. Onde finalmente conhecemos nosso protagonista, que ele está treinando bem estilo anos 80, com essa roupinha bem colada mostrando os músculos. O subordinado, olha, o capitão está te chamando, e ele fala, vou tomar um banho e já volto, porém ele desaparece. E já está do outro lado da cidade, em uma casa onde conhecemos a Mulher de Cera, que abre um sorriso super empolgante e chama o Van Damme para entrar, porque ele está lá com o único propósito, avisar o mestre que ele está indo pro comitê, que ele já está preparado. Então a partir daí começa a sequência da lembrança mais demorada do cinema. Desde o momento que o Van Damme quase foi parar na Fundação Casa, até o momento de estar preparado pro comitê. Você nem se esquivou. Tem espírito de lutador. A verdade verdadeira é que ele nem viu, só percebeu depois o perigo que correu. O senhor vai chamar os policiais? Não se fizermos um trato. Que tipo de trato é esse? Frank viu a habilidade de meu filho. E ele deseja aprender a ciência da arte marcial também. E esse momento do filme já começa com alerta. Quando a coisa começa com mentira, alguma coisa errada tem. Calma aí, agora calma aí. Ele falou da habilidade do filho dele e o filho dele tá tomando uma surra e um menino que nunca treinou vai lá pra defender ele? Que habilidade é essa que você tá ensinando pro seu filho? Estranho, hein? E na mesma lembrança do Van Damme, onde o filho desse rapaz, aquele habilidoso, ele acabou de alguma maneira falecendo. Mas calma aí, uma observação. O Van Damme tá de gloss? E dando sequência à lembrança do Van Damme, nós vemos aqui ele pedindo pro mestre para ele conseguir treinar, porque o mestre até então só tinha treinado seu filho e ele era o saco de pancada. Então finalmente o mestre resolve ensiná-lo algumas coisas. E uma delas é servi-lo com os olhos vendados. Pensa num cara sádico. E olha só a cara da Mulher de Cera, gostando do que está vendo. Mas não para por aí não. Além do Van Damme servir, não poder tomar café e a Mulher de Cera ficar rindo, ele ainda tem que estar preparado para não tomar uma porrada na cara. E nessa cena nós percebemos que realmente esse mestre não tem limites. O cara é sádico totalmente. Olha só isso. Ele quer rasgar o cara no meio, porque essa maneira é a melhor que tem para você fazer um alongamento. Não tem coisa melhor do que se alongar assim, você esticando de uma vez. Vamos acabar com os seus nervos, acabar com o tendão, vamos acabar com tudo. Mas como o Van Damme passou a sua infância, adolescência e parte da vida adulta apanhando desse mestre, não foi tão difícil assim passar por esse sofrimento. Até porque ele contou com uma ajudinha, a ajuda do contra-regra, que simplesmente não parafusou direito. Ué, cadê a bucha? Só fez um buraco na madeira? Aí não tem jeito, né? E olha a cara de decepção do mestre, pensando que ia ficar a madrugada inteira vendo o sofrimento desse jovem, né? Então teve que dar a espada pra ele e falar, você está preparado pro comitê. E após o Van Damme ter lembrado de todos os seus traumas, tudo aquilo que traumatizou ele na infância, ele finalmente entra no quarto e encontra o mestre, de olho aberto e respirando. Ele faz a pergunta mais idiota do mundo. Está acordado, Shidoshi? Você dorme de olhos abertos? E assim que o Van Damme chega em Hong Kong pro comitê, olha quem ele encontra. Eu tenho ficha. Eu não quero tomar seu dinheiro. Não tem maneira melhor do que fazer uma nova amizade jogando videogame, né? Ou fliperama na época. Porém, eu acho que o Van Damme foi enganado. E aqui nós conhecemos o cara que eu vou chamar de Zóio. Zóio, ele é o responsável por conduzir e cuidar do Van Damme e do Ogro durante a permanência deles no comitê. Que tem entrada, pra quem não tem coragem, não vai lá, nem vai lá. Já para na entrada mesmo. E chega a hora do credenciamento, onde nós somos recepcionados pelo Barba e o Bigode, que duvidam da habilidade do Van Damme, talvez por já conhecerem o mestre sádico que ele tinha, né? E colocam o Van Damme à prova, onde ele vai ter que quebrar o último tijolo de baixo. E depois do Van Damme explodir o tijolo, nós conhecemos alguns curiosos. E entre eles, o Bolo. Não, calma, mas não é esse tipo de bolo não, é esse aqui, ó. Que solta a frase mais memorável dos anos 80. Muito bom.
Mas tijolo não revida. Ele até ganhou crédito, mas essa frase não é criação dele não. Na verdade ele copiou, mudou as palavras. A madeira não reage. E aqui somos apresentados aos Trapalhões, os policiais mais atrapalhados dos anos 80. E tem até ator famoso em início de carreira, hein? E todo filme que se preza tem que ter uma mocinha, né? Que o herói precisa salvar. E nesse momento, sem saber, o Van Damme se mete na maior enrascada desde que ele chegou no comitê. Porque essa mulher é um enrosco na vida dele. E os brutamontes querem levar ela pro quarto, ela não quer ir, daí o Van Damme chega e fala: vamos fazer uma aposta então, vou colocar essa moeda na sua mão. Se eu conseguir tirar essa moeda antes de você fechar, a moça vem comigo. Então, o Dente de Ouro, que eu vou chamar assim esse lutador, ele aceita. E vocês vão descobrir lá na frente por quê. O inesperado acontece. Aliás, o esperado já, né? Porque filme dos anos 80, tudo é possível. E o Mr. M que o diga, né? Claro que pegar uma moeda na mão de uma pessoa quando ela vai fechar é tão fácil quanto pegar um peixe no aquário. E aqui já vemos Van Damme passeando com seu prêmio. Ah, se ele soubesse, ele saía fora disso. Como no dia seguinte já ia começar o início do torneio, Van Damme resolveu ir pra casa e fazer alongamento, do jeito que o Messi mandou. Que aluno aplicado esse Van Damme, pelo amor de Deus, esse aplicado. E vamos pra primeira luta. Aqui começa uma sequência de lutas aleatórias, onde os figurantes não falam nada, somente fazem a coreografia que aprenderam. E logo na sequência nós temos o Ogro. O Ogro, claro, o Ogro toma a primeira porrada, mas pra mostrar que ele é forte, ele acaba com o nariz do cara. E o Ogro, como não tem habilidade nenhuma, somente força, ele faz a maior cagada da vida dele. Ele ameaça o Bolo. Imagina você ameaçando o Bolo. E olha na primeira luta dele, a primeira luta do Cake, pra você ver o quanto ele é habilidoso. Ele não tem dó, não tem piedade nenhuma. E se ele fosse até mais ligeiro, ele tinha batido o recorde do recorde do recorde dele, e seria bem difícil alguém chegar próximo. Mas ele quis fazer a encenação, a enrolação lá, ó, deu 14 segundos. E já na primeira luta do Van Damme, ele vai lutar contra quem? O Dente de Ouro. Agora vou lhe mostrar um truque ou dois. Calma aí, não entendi. O que você falou? Agora vou lhe mostrar um truque ou dois. Achei meio sem sentido isso daí que você falou, mas beleza, vamos lá. Tem a ver com o Van Damme ter pego a moeda da sua mão, tá? Beleza. Vambora, vamos ver a luta. Olha, eu não sou nem um Van Damme, Bruce Lee ou fui treinado por algum mestre sádico, mas essa maneira que você chegou é bem amadora. E o Dente de Ouro não aceita a derrota, ele vai pra cima do Van Damme, ele quer ir de qualquer jeito. Mas antes, ó, o Van Damme bateu o recorde do Bolo. E o Bolo ficou bem bravo com isso, hein? E esse é o momento que nós não devemos julgar o amiguinho. Até porque eu faria igual. Agora eu quero saber, e você? O ouro tá bem caro nesse momento. E agora o filme corta para os Trapalhões que não sabem comer com palitinhos só porque eles são americanos, exatamente. Só porque são americanos eles não sabem comer com palitinhos. E logo na sequência vem a ofensa do continente inteiro. Eles jogam comida pro cachorro e nem o cachorro quis. E finalmente, depois de quase 40 minutos de filme, os Trapalhões conseguem chegar até o Van Damme. Só que o Ogro rapidamente segura eles e aí começa a perseguição mais hilária que tem. E o nosso protagonista, o Van Damme, que não é bobo nem nada, claro que ele sai pra jantar. Depois de um dia de luta e um dia que ele correu dos Trapalhões, é óbvio que ele tinha que descarregar as energias, né? E qual a melhor maneira de fazer isso? Dança no acasalamento. E olha a cara de felicidade de quem tá pensando, ainda vou te lascar muito. Na sequência, o Van Damme deixa a moça lá no hotel onde ele está e vai direto pro comitê, onde ele começa a receber a comida de rabo. Onde é que você estava, afinal? E enquanto o Van Damme ouve o seu funcionário, o guia turístico, o guia do comitê, comer o seu toco, lá atrás, você percebeu quem passou? Não percebeu? Então preste bem atenção. Mas antes, vamos ver uma demonstração do Ogro de como quebrar tijolo. Não é de mato. Que bigode atrevido! Agora vamos voltar a falar da moça, vou chamar ela de Penteado. Van Damme deixou a Penteado lá no hotel e saiu pra ir pro comitê. Olha só quem está com o patrocinador. Ligeira ela, né? Agora eu te pergunto, é possível uma derrota mudar a vida de uma pessoa? É, com certeza, essa luta comprova isso. Porque esse lutador, depois de ter apanhado do Bolo, ter sua perna quebrada, ele mudou de nome, trocou o estilo de luta, raspou a cabeça, deixou uma única trança crescer e desafiou o Van Damme, que foi o campeão desse torneio, para uma luta com mão enfaixada, cheia de caco de vidro. Eu já ia esquecendo de falar, a Penteado, ela é repórter e tudo que ela mais queria era fazer uma matéria sobre o comitê, e vocês podem notar que ela é bem discreta. E até me veio uma dúvida, ela não poderia trazer uma câmera? Ou será que nos anos 80 não existiam microcâmeras?
Ah, e olha só quem queria passar despercebido. Se recuperou rápido ou quer só assistir a luta pra ver como que o Van Damme luta? Essa luta do Van Damme, bem icônica, é um tanto quanto engraçada e passou despercebido, eu acho. Ou pelo menos o recorde só valia no primeiro dia de luta. Porque o cara caiu bem rápido, bem mais rápido que 12 segundos com certeza. Que ele também conseguiria fazer igual o ogro, quebrar o tijolo com a cabeça. E o que vem adiante, qualquer semelhança não é mera coincidência. Johnny Cage wins. Mas repara bem agora nesses detalhes. O gigante, ele cai. E olha só, o amigo ogro comemorando e olha quem está do lado do zóio. Ué, não é o gigante? Como assim? Ele acabou de cair ali no ringue? Estranho isso, hein? E após apontar o dedo na cara e desafiar o bolo, é hora do ogro lutar com ele. O ogro até que estava indo bem, até que ele fez uma grande cagada. Comemorou antes do tempo e deu chance pro bolo provar seu próprio sabor, que serviu tipo como um espinafre e fez ele arrebentar a cara do ogro. Olha, pisou até na cabeça. E o Van Damme ficou desesperado, só que ele fez algo que não devia, ou pelo menos eu acho que o Samu não ia achar certo. Olha a chacoalhada. Não pode fazer isso não, homem. O ogro é levado pro hospital e colocam uma faixa na cabeça dele bem mal feita, né? Porque o sangue vazou na faixa, nunca vi isso. E logo na sequência, a Penteado vai correndo pra delegacia. Mas que desespero foi esse que deu pra passar num cabeleireiro? Tava com um penteado no hospital e depois foi pra delegacia e fez outro? Olha, tô vendo sua preocupação, hein? E aqui vemos o Van Damme lutando contra seus traumas, por não ter apanhado como o mestre ensinou, por saber que a cabelinho sai com outros pra ter sua matéria, saber que o amigo quase ficou paraplégico por ele ter chacoalhado o pescoço dele, ele até vê o bolo no reflexo. Calma, amigo, que desespero é esse? Só porque vocês estão em campeonato não significa que vocês não podem andar no mesmo ônibus. Calma, fica calmo. Agora aqui vocês vão entender por que eu peguei tanto no pé da Penteado. Vocês dois vieram ver as finais? Eu só acho que pela distância eles não te ouviram. Mas com a presença do policial-chefe, do delegado, dá pra perceber que ele trouxe a tropa pra prender o Van Damme, né? E claro, estava em um torneio clandestino, mas a preocupação dele era com o Van Damme, tá tudo certo. E aqui descobrimos que a distância não era tão grande e que o delegado só trouxe 2 policiais. O Van Damme até procura alguém, só encontra 2. Ah, apareceram mais 2 ali. Os trapalhões já cuidaram deles, tá tudo certo, tudo resolvido. E ainda perderam suas armas de choque, tá tudo certo. Nem esse delegado de Hong Kong tá acreditando em tudo isso. Até parece um filme de comédia isso, né? Mas a coisa vai piorar, porque agora vocês vão entender o porquê que eu não gosto da Penteado. Olha ela ali, ó. Ela levou os policiais, levou os trapalhões, tudo até o comitê secreto. Bizarra essa mina, hein? E finalmente chegamos à grande luta, a luta final. Mas calma aí, o Pigolin tá escondendo um pedaço de giz na roupa do bolo? Olha, só quem é dos anos 80 e 90 sabe o quanto irrita o olho aquele pó do giz. Mas não é esse giz de cera, é giz de cal mesmo, esse giz que a professora usava antigamente na lousa. E aqui nós vemos que o bolo tem um patrocinador. Não, mentira, brincadeira. Esse daí é do ogro, tá lá no hospital que tomou uma surra. E bora pra luta, e porrada, e Van Damme bate nele, batendo até não querer mais. Van Damme usando todas as técnicas que o mestre usava nele pra bater nele, enquanto o bolo ficou até meio desnorteado. Opa, o que eu faço? Ele ficou meio sem reação. Vou, não vou, vou, não vou. Foi para o chão, onde ele rapidamente foi esperto, pegou aquele giz, amacetou e fez o quê? Eu juro pra vocês que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu não entendi o que era isso quando o Pigolin colocou isso na roupa do bolo. Mas logo na sequência, quando ele amacetou e jogou e o Van Damme ficou cego, eu descobri o que era, pra que servia. E olha, na escola onde eu estudei, isso virou moda. Na época, é claro. Então agora começa o momento mais dramático do filme. O momento onde o Van Damme não enxerga nada. Ele começa a ficar desesperado que não tá enxergando nada, mas mesmo assim ele bate no vento. Porém o bolo tá lá o tempo todo em cima dele. Mas o bolo faz algo que não deveria fazer. O bolo dá um chacoalhão na cabeça dele, onde coloca as ideias do Van Damme no lugar. E ele começa a lembrar de tudo aquilo que aconteceu na vida dele que fez ele chegar nesse momento. E aí, meu irmão, nesse momento ele percebe que ele consegue lutar sem enxergar e começa a usar todas as técnicas possíveis e impossíveis. Dá chute na barriga do bolo, ele dá voadora ao contrário, joga o bolo pra lá, a voadora ao contrário, ó, dá voadora ao contrário, daí ele grita, aí aquela gritaria, a emoção, e todo mundo na plateia começa, até a falsa começa também em cabelinho, e vai pirocóptero pra cá, pirocóptero pra lá, e ele dá um pirocóptero umas 10 vezes, que eu acredito que isso foi só um momento só, eles
eles repetiram essa imagem várias vezes, e pirocóptero vai na cara do bolo, e o mesmo ângulo, e todo mundo chutando, todo mundo feliz, até os trapalhões estavam felizes lá, ó. Todo mundo feliz com a vitória dele. Aí ele faz o bolo gritar algo que eu não entendi e tive que voltar até o início do filme para entender o que era. Era um tipo de desisto, água, venceu, alguma coisa assim. Diga! Diga! Então nesse momento o Van Damme é consagrado o campeão. E agora nós vemos o momento mais romântico de todo esse filme. Gosto muito de você. E eu de você. Só quem não ficou feliz com essa declaração foi a Penteado, né? Que não ajudou em nada, só prejudicou ele o tempo todo. E cortamos para os Trapalhões, lá no aeroporto, esperando ele. Enquanto eles estavam no início da escada, Van Damme já estava dentro do avião. E como eles não viram o Van Damme entrando lá, não tem ideia. E adivinha quem aparece no aeroporto esperando a declaração também? A Penteado. E é óbvio que o Van Damme só cumprimenta ela, né? Poderia ter facilitado a vida dele e não fez, então tá tudo certo. E finalmente o filme acaba e aparece nos créditos que esse filme foi baseado na vida de um homem chamado Frank W. Dukes. E é óbvio que em uma época sem internet, qualquer um poderia ser o Naldo Bene e ninguém ia desconfiar. Agora, eu quero saber de você. Você já assistiu esse filme e gostou? Coloca nos comentários a sua opinião. E curte aí e dá uma compartilhada. Valeu e até a próxima!